A paz de Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. A jovem Jéssica foi vítima aí, né, de uma fofoca. Na realidade, muitas vezes a gente associa a mídia, a grande mídia, sempre essas coisas com maior repercussão, sendo ela o problema. Mas o problema ele abrange muito mais pessoas e acontece hoje, agora, nesse momento, no meio de uma comunidade religiosa. A gente sabe que, como repercutiu, a jovem Jéssica, infelizmente, já não estava bem. Ela estava, doente, porque a depressão ela é uma doença. Muitas vezes a pessoa fala, é algo espiritual. Pode ser um agente externo, né, a causa. E questões espirituais, a gente sabe que isso é muito perigoso, né, porque pode haver a manipulação através, sim, do mal, e aconteça fatos que a pessoa venha a gerar nela a depressão. E depois isso vira, a partir de alguns problemas, nervosismo, estresse, preocupações, isso vem acarretar em uma doença e precisa ser tratado. Mas nesse caso, né, a gente sabe aí que foi uma fofoca aí de um site, o site que está tentando se eximir de culpa agora, na verdade, né? Mas quando se cria essas conversas, seja até dentro do ambiente, né, o ambiente em que estamos vivendo ali, seja uma denominação religiosa, porque a gente sabe que acontece muitas vezes de levantar essas calúnias dentro da igreja, né, e a corda sempre vai arrebentar para o lado mais fraco. Não parece ser o caso dela, não sei, né? Eu vi agora esse vídeo aí que mostra que ela era, sim, da congregação cristã no Brasil. A Jéssica Vitória era nossa irmã na fé. Uma menina linda, dócil e muito querida pela Irmandade, mas teve a sua vida exposta, uma exposição pública por uma página mentirosa e inconsequente, chamada Choquei. Mas sabe o que realmente me choca? Foi o pedido de socorro da mãe, que falava que ela já tinha depressão, estava sofrendo muito com isso para que tirassem essas fofocas que estavam em circulação. Mas ninguém ouviu. O clamor da Jéssica em afirmar que aquilo era uma grande mentira e que aqueles prints também não era seu, também não foram ouvidos. Antes foram dados como chacota pelos próprios donos da página. Irmãos, eu nem falo nada porque não tenho temor de Deus e o mundo jaz do maligno. Mas e nós? Quantos irmãos do nosso meio que estão sendo julgados, caluniados, difamados, sem força de congregar pelos próprios irmãos, irmão matando irmão? E o que a palavra de Deus fala em Tiago 1,26? Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, e a religião desse é vã. Aí eu te pergunto, se você não consegue controlar a sua própria língua, você não pode ser considerado um servo, uma serva de Deus. Cuidado, vigia. E até essa irmã aí mesmo fala sobre essas questões de fofoca, né, que leva até... E a gente tem uma deficiência muito grande na presidência da congregação, porque quando leva algo, por exemplo, se alguém levou algo desse sentido, ou poderia levar para a igreja, né, dela de um possível relacionamento com esse rapaz aí, muitas vezes cortam a liberdade, tira a liberdade na igreja, isso é exclusão, tá ok? Não é uma disciplina. Até agora que se sabe, não tem como provar o contrário, porque eu contei a minha história aí como foi. Simplesmente, né, quando você é mais fraco na cidade, outros podem fazer de tudo. A gente vê aqui fatos que vêm falar, as pessoas vêm falar logo de você, foi acontecer isso acontece, mas acontece isso e lá, com o filho de fulano, ciclano. Mas enfim, isso acontece, são exceções de pessoa. Aí no caso ocorreu com ela, né, e esse fato, e estou contando aqui o que poderia acontecer, chegar até a denominação religiosa e haver a exclusão da pessoa, pelo que estão falando, né, se ela é membro, né, na verdade existe uma diferença de membro e fiel, a membresia teria que estar registrada, mas ela poderia ser cortada, porque o rapaz aí ele não é da mesma denominação, então ela seria cortada instantaneamente, claro, de acordo com esses boatos, essas falas, ia ser excluída.
Muito provavelmente, primeiro, pelos aqueles que acompanham ela e depois, futuramente, no ministério, um futuro, vamos supor, um casamento. Houver um casamento de quem não é da igreja. Agora está diminuindo mais isso. Mas eu contei a minha história aí, né, que me relacionei, na verdade, tive um namoro com uma que não era da denominação e tudo começou a usar isso. Na verdade, quando querem tirar mesmo da orquestra, ou quer tirar alguém por inveja, alguma coisa, eles tentam fazer de tudo. Daí eu acabei, na verdade, desistindo e dando um tempo, né, de tocar por mim mesmo, porque eles não iam conseguir tirar mesmo, não tinha como, sem prova, sem nada, isso não pode acontecer. Mas ela, no caso dela, a gente viu aí essa situação toda, né, por uma fofoca, uma pessoa que já não tá bem e vem com uma história dessa. Aí piorou porque havia as mensagens, abrangiu, juntou-se muitas pessoas aí para falar e para julgar ela, né? A gente está falando de pessoas de fora. Eu sei que teve aí relatos, aí, segundo a mãe dela, estavam orando para ela, né, para ela se libertar dessa doença, né, da depressão, mas a história ia mudar. Ela provavelmente se preocupou muito com isso, né, porque a igreja ela precisa tratar e muitas vezes ela não trata esse assunto. No meu caso mesmo, quando eu falei, ninguém veio conversar comigo pessoalmente, ter uma boa conversa. Simplesmente foram fazendo reunião, tirando, não, ele não vai tocar mais, né, o certo, mas assim, sem testemunha, sem eu assinar nada, não teve ata para mim ver o que foi colocado, né, trazido aquela acusação por escrito, né, e muito menos a testemunha que acusou. Então, é muito bagunçado isso na cabeça de uma pessoa quando começa a fluir essas questões todas, né. A gente viu aí relatos, muitos relatos vêm à tona agora. São pessoas excluídas, né, dentro de uma denominação por 15, 20, 30 anos. E ela com a cabeça dela muitas vezes voltada a pensar nisso, ao grupo de pessoas que vivia. É porque se é uma pessoa aí do mundo, se é uma pessoa que não tem compromisso com Deus ou com uma denominação, que muitas vezes tem a diferença de compromisso com Deus e compromisso com a denominação, né? Existe aí N assunto a se tratar sobre essa diferença. Mas quando não existe esse compromisso, a pessoa, ela não tá nem aí. Acusou que eu tô saindo, um rapaz me acusou que eu tô saindo com uma famosa, então, né? Ou acusou que eu tô saindo com um famoso, uma menina, ela não tá nem aí. Mas ela tem esse medo, uma reputação dela, né? A zelar, que ela não gostou muito dos comentários e julgamento que vem, né? Vários assuntos. Provavelmente isso veio à tona, veio a si, né? E pode tá em investigação, claro, né? Se foi mesmo induzido a acontecer isso através do site ou das fofocas, ou alguém que falou algo, né? Mas a gente sabe que é uma pressão muito grande, né? E eu tô falando aqui, deixando o meu comentário. Eu creio que a polícia vai solucionar esse caso rapidamente. Mas eu volto a falar, volto a cobrar aqui. A igreja ela precisa estar atenta a fofocas, a falação de um membro. Muitas vezes eles são levados a sério quando vem essa fofoca, já é logo acatado por alguém, né? E alguém já não, às vezes, vou falar um termo mais para, né, que entenda, não vai com a cara da pessoa, aí ele já vai trazer ali, vamos conversar com ele então, mas já está com a sentença pronta, a intenção é excluir, né? E isso ocorre muito dentro da denominação, vocês não fazem ideia como que é isso dentro da denominação. Muitas vezes, né, alguns ali têm os seus privilégios. Os filhos de alguém do ministério, ele pode se encontrar nas demais situações aí fora, né, em lugares inapropriados, mas não vai ocorrer corte algum, não vai ocorrer julgamento algum. Mal, talvez, né, uma chamada de atenção, olha, você tá ali, mas não podia, né, então, cuidado. Mas só que não vai cortar, você entendeu? Vai ficar do mesmo jeito que está e outros ali, né, de família, filho de familiares aí são jogados fora da denominação, né? Jogam fora, para eles se não voltar melhor ainda, né? E eles se sentem bem com isso porque existe um prazer nisso. O inimigo está tentando, né, de várias formas. As pessoas pensam que o mal é aqueles que tá nas igrejas aí que fica contorcendo, falando grosso, né? Mas ele é astuto. Às vezes ocorre dentro de uma formação religiosa, estão orando, estão pensando que está resolvendo as coisas por Deus. Muitas vezes, né, várias denominações, eles pensam que estão levando tudo certo, mas na verdade está havendo uma manipulação entre pessoas ali e não estão enxergando isso. O que cabe às pessoas que estão sofrendo por isso, né, é entender que muitas vezes Deus está permitindo você passar por isso para chegar-se a Ele,
né, passando por um julgamento, chegar mais a Deus. E você tem que amar o próximo, claro, os seus inimigos, né, mas pedir que Deus faça justiça. Ora para Deus mudar essas pessoas, pede para que Deus mude, mas que faça justiça no seu caso. E Deus vai fazer. Eu já vi várias vezes isso acontecer, né? A gente vai vendo, vai acontecendo. Aí quanto mais as pessoas se envolvem com você, tenta te derrubar, muitas vezes, se você pede justiça, às vezes Deus promove essa justiça para mostrar que Ele está na tua vida. Eu já percebi isso, eu já fui testemunha disso. Então, não vai por essa, irmão, que você tem que ter aprovação desses seres humanos. Porque muitas vezes o mundo aí entende o teu caso, vai entender o caso que tentaram te julgar, né? Talvez o seu vizinho, talvez alguém do seu trabalho, falar assim, você viu o que estão fazendo? Nossa, como pode fazer isso com você? Né? Mas eles não, eles vão se espalhar ali como um julgamento, né? Vai deixar pior ainda muitas vezes, associar a sua imagem a todo aquele plano do mal que está acontecendo ali e deixar você excluído de lado, né? É pior, muitas vezes esses cristãos são piores, né? Ao ponto de você, né, pedir ajuda, né, para você tentar. Eu fiz isso, eu fui falar assim, vamos ver se é o que estão falando mesmo, disposto a excluir o canal, em situações até de que eu falei mal, né, que eu reclamei de alguma situação, porque eu falei, vai que tudo que eu estou falando aqui tá errado, né? Vai que... Mas aí eu fui pedir ajuda, né, porque estavam falando de mim uma coisa infundada, sem fundamento algum, né? Falar aí pro um dos presidentes da Congregação Cristã no Brasil, né, ali do conselho, e ele, não sei se levaram os vídeos para ele, lógico que agiu de que adjetivo tratar isso, uma pessoa vem e excluiu, né, ele me bloqueou. Ele podia ter falado assim, mas é que você tá fazendo uns vídeos aí que a gente não concorda muito, né, então a gente tem que... Aí eu ia expressar para ele, mas olha, eu também não sei nem o que eu tô fazendo, porque eu tô tentando me acertar e você está, né, em julgamento, tendo excluído a igreja. Então, mas aconteceu que ele, em vez de explicar, resolveu excluir, e isso me deixou um pouco mais certo do que eu estou pensando, certo, né? Então a gente não tem o que fazer. Mas eu tô falando aqui para vocês, irmãos, como uma dica aí, se você tem um familiar ou alguém que está nessa situação, ou uma situação próxima de julgamento, né, de pessoas fofocando, criando conversa. Às vezes a pessoa é uma pessoa boa, né, perante a sociedade, perante como família, mas ali, tem uma coisinha aconteceu na vida dele, manchou a imagem dele, já não presta mais. Isso tem muito. Então fique atento, seja cristão, traga para perto, conversa, mostra o seu acolhimento, mostra que você é diferente dessas pessoas. Esse é o vídeo de hoje. Deus abençoe a todos grandemente, e a paz de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Se inscreve no canal aí e deixa seu like. Meu desejo é sentir o teu poder. Toma o teu lugar aqui, vem saciar